alguns eu ainda não tive contato, né? Para quem não me conhece, eu sou Jefferson, eu sou analista de suporte da SIG Software, né? A gente presta serviço para vocês relacionado ao SIGA, que é o sistema compartilhado, né, pela UFRN, né? Como a Lisa estava falando, né? A UFRN possui uma família de sistemas chamada família SIG, ou SIGs. Então, dentre esses sistemas, o SIGA é um dos sistemas. Vocês já usam, né, o módulo distrito, o módulo de lato sensu, que eu tenho mais contato direto, e agora, né, daqui a alguns meses, vão utilizar o módulo de graduação. Para esse primeiro contato, né, nós programamos para essa agenda do primeiro dia, nós programamos basicamente a revisão, né, de cadastros, né, da estruturação de cursos, né, dentro do módulo de graduação. E aí envolve, né, o cadastro de curso, o cadastro da matriz curricular, que a gente vai ver mais à frente como a UFRN define, mas se eu pudesse resumir, eu diria que a matriz curricular é a relação, né, entre o curso, algumas informações como o local desse curso e mais algumas outras informações, mas o que mais define realmente a matriz seria o turno, né? Então, eu tenho uma matriz curricular noturna, eu tenho uma matriz curricular integral, e relacionada a essa matriz é que eu vou poder cadastrar o próximo item, que seria a estrutura curricular. Claro que para cadastrar essa estrutura curricular, eu vou ter que cadastrar os componentes curriculares antes, né? A gente vai seguir essas etapas. E aí, por fim, né, quando há a necessidade de alguma alteração no currículo, normalmente são alterações pequenas, né? Quando a alteração massiva, o recomendado é cadastrar um novo currículo e inativar o anterior. As alterações pontuais, né, de troca de componentes ou talvez aumentar uma carga horária de um componente, é necessário usar essa função de recálculo de currículos para que o sistema recalcule, né, as cargas horárias de integralização, que, por exemplo, o histórico vai considerar quando for o processador do histórico vai considerar quando for apresentar, né, os cálculos de integralização do discente, que a gente vê também. Além disso, existem várias outras funções de cadastro, né? No geral, as funções de cadastro já vão estar no padrão, né, que o UFRN atualmente utiliza, mas é possível, com certeza, que no futuro vocês precisem, entendam que tem que cadastrar algum tipo, ou modalidade, ou algo semelhante, além do que o UFRN utiliza. E a gente vai visualizar algumas delas, mas o foco essencial é toda essa parte de estruturação de curso mesmo. Bom, seguindo, né, o contexto do módulo, né, o SIGA, né, ele já está presente em mais de 30 instituições, né, em todo o Brasil, e o objetivo principal do SIGA é informatizar os procedimentos, né, da área acadêmica, visando um melhor aproveitamento institucional do docente, e não de toda a classe, né, acadêmica, né, desde a gestão até o discente. Até mesmo o portal público, né, existem algumas informações que ficam lá no portal público, então pessoas de fora da instituição também têm alguns acessos. O módulo de graduação, né, ele se propõe a controlar todos os procedimentos relativos ao ensino de graduação, desde o momento que o aluno ingressa até o momento em que ele conclui seu curso, né, ou se desvincula da instituição por algum outro motivo, que normalmente para o sistema é tratado como cancelamento. A solução está em uso, né, ou em processo de implantação na maioria das instituições que utilizam o SIGA. E tem um ambientezinho para visualização de algumas informações também. Os perfis envolvidos, né, por hoje a gente não vai ver todos, mas é importante que vocês conheçam para terem ideia. Então, para fins de SIGA a UFRN, né, a UFRN ela tem dois setores principais, né, que são o DAI, Departamento de Administração Escolar, e o CDP, que é a Coordenação Didático-Pedagógica. E entre esses dois departamentos, esses dois setores, né, eles dividem alguns papéis, né, algumas funções, algumas atribuições dentro para a utilização do sistema. Então, se falando de papel, né, que é uma atribuição que é dada para um usuário específico, então existe um papel chamado DAI, existe um segundo papel chamado administrador DAI, que daqui a pouco eu mostro a diferença no sistema, e existe um outro papel chamado CDP, que é esse papel que vai ser o primeiro objetivo de hoje, né, que é o papel responsável pela manutenção dos cursos, estruturas curriculares, matrizes e componentes curriculares, além de alguns outros cadastros. Além desses papéis, né, desses perfis, existe o chefe de departamento, o secretaria de departamento. O chefe de departamento normalmente está relacionado a uma indicação lá no SIG-RH. Secretaria de departamento é uma atribuição que é pelo próprio módulo de graduação. Existe o papel administrador, daí ele tem acesso a uma aba de administração.
e ele atribui, a gente vê isso, acho que na quinta-feira agora. Coordenação de curso e secretaria também, da mesma forma, pelo próprio módulo de graduação eu consigo atribuir, né, dizer quem é o coordenador de um curso e quem são os secretários. A diferença essencial é que o coordenador ele tem período de mandato, né, de início e fim. Orientador acadêmico, né, que seria um docente que é responsável por analisar e orientar trancamentos, analisar solicitações de matrícula e orientar trancamento, né, de turmas para o UFRN. Existe o docente, né, que mesmo se ele não for orientador acadêmico, né, ele tem a categoria docente e tem acesso ao seu portal do docente, né, principalmente para gerenciar a turma virtual. Há outras funções no portal docente, a gente vai ver, eu acho, no penúltimo dia, no sexto dia, se não me engano. Não, no sétimo. E, além disso, o portal do discente, né? Então, lá no discente, ele vai visualizar as turmas a turma virtual e vai poder interagir, né, com os demais alunos, com as atividades, digamos assim, tudo que for definido pelo docente, né, no decorrer da disciplina durante o semestre. A visão do sistema, né, de uma forma geral, o fluxo dentro do SIGA, é importante que vocês tenham essa ciência, né, ele se inicia com a configuração, né, por mais que a gente deixe para amanhã essa configuração, mas é necessário, né, configurar parâmetros e horários e calendários, né, no sistema. E aí sim, a gente parte, né, esse papel aqui seria o administrador DAI, a gente parte para uma mistura, né, aqui seria o papel que a gente vai ver hoje, né, o papel CDP, no caso relacionado a DICOM, que é cadastrar cursos e estruturas. Aqui já mistura um pouquinho com o DAI, né, que é cadastrar discente, seria uma atribuição do papel DAI. Então, depois que o gestor ele cadastra essas estruturas de curso, que é o objetivo da aula de hoje, né, então a coordenação ela tem a autonomia para solicitar cadastro de turmas, né, ela poderia cadastrar direto, mas da forma como vai ser estruturado, né, a utilização do sistema, ela vai utilizar o formato padrão da UFRN, né, que é solicitar o cadastramento das turmas para a chefia do departamento, né, por mais que tenha aqui chefe do departamento, a secretaria, quem de fato executa, né, essa criação de turmas ou confirma a criação dessa turma, além de componentes também. E aí o coordenador, para os alunos ingressantes, né, ele tem essa possibilidade de gerenciar um plano de ingressante, que a gente vai ver lá para o quinto dia, se não me engano. E lá nesse plano de ingressante ele pode criar um conjunto de disciplinas, né, que estão lá para você matricular diretamente os discentes cadastrados que foram aprovados em processo seletivo, né? Esses discentes eles não precisam solicitar matrícula no primeiro semestre, eles já são matriculados diretamente nesse conjunto de disciplinas. Além disso, né, matrícula de ingressantes, matricular e consolidar atividades, né, compete a coordenação. Ao docente compete gerenciar e consolidar as turmas, né, essencialmente a turma virtual. Ao discente, integralizar seu currículo, né, acessar as turmas virtuais, cursar a disciplina, ser aprovado ou não, até integralizar todo o currículo. E quando ele for integralizado, aí volta lá para o DAI, né, a coordenação não tem essa autonomia de concluir aluno, né, no momento a responsabilidade é novamente do DAI para executar essa conclusão do discente e aí sim as funções de colação de grau, de conclusão de discente e posteriormente chegar até o fluxo de emissão de diploma. Então, de uma forma resumida, nesse é o fluxo. A gente vai deixar essa parte de configuração de parâmetros para amanhã e vai focar aqui nessa parte de cadastro de curso e estruturas. Acesso e funcionalidades, né? O módulo, acho que alguns já conhecem, né? Basicamente, o acesso de vocês se dá pelo CPF e a senha que vocês utilizam no LDAP da instituição, né? A senha da rede interna. Os módulos relacionados, né, ao módulo de graduação, os portais relacionados ao módulo de graduação são o portal docente, o portal do discente e o portal do coordenador de graduação. Esse portal do coordenador ele é compartilhado, né, tanto por coordenação e secretaria. Normalmente quem executa mais as operações é a secretaria, mas o coordenador tem todos os mesmos acessos. Que chamamos de portal do gestor, né, o módulo de graduação. Ao acessar o módulo, né, ele tem várias abas, né, cada uma aba dessa tem uma relação com um papel específico. Essa aba, né, que atualmente se chama de concadastros. Deixa eu somente. Tá, acho que daqui a gente já pode começar pelo sistema. Não vejo mais necessidade de continuar as slides. Eu vou mudar aqui rapidinho. Bom, então, vindo para o sistema, fica melhor de mostrar.
Então, ao acessar o módulo de graduação, eu tenho acesso, né, dependendo dos papéis que eu tenha, por exemplo, esse meu usuário, ele tem todos os papéis, então ele acaba visualizando tudo. Mas em se tratando, né, de um usuário com um papel, especificamente o papel CDP, né, ele vai ter acesso a essas duas funções, são acessos do DAI. Essa função, ela é acesso, essa aqui também do DAI. Essa função, ela é específica do papel administrador DAI, com um detalhe de que para mexer em parâmetros, isso eu vou lembrar depois no próximo dia, amanhã. Então, para mexer aqui, ele precisa do DAI também. Especificamente para essa, a UFRN sempre utilizou 2 papéis vinculados. Foi desenvolvido dessa forma. E aí, sim, as demais abas, né, consultas gerais, relatórios, né, que foi alterado lá no SIGADMI o nome já para DICOM, mas por padrão aqui se chamaria CDP, essa também se chamaria CDP e essa relatório CDP também. Então, se tratando do papel CDP, então as abas, né, utilizadas são essas de consultas gerais, na verdade todas aqui, consulta, relatórios, atividades, agora se chama de concadastros, e essa relatório de concadastros. Como o nome ficou um pouquinho grande, né, o sistema acabou jogando aqui para o lado, né, antes era só a sigla, então acabou jogando aqui. Então existe ainda um papel específico chamado coordenação única, que é essa aba aqui, mas ela é basicamente uma aba de consulta, né, com umas poucas funções relacionadas que realmente na prática não vejo muita utilidade, né? Normalmente vocês vão precisar só do DAI e vão executar todas as funções ou aqui, e as funções de cadastro aqui de com cadastros. Então, para hoje, né, a gente vai dar uma passada nessas funções essenciais de cadastro, iniciando por cadastro de curso. Só um momentinho. Isso. Então, no cadastro de curso, né, eu vou usar essa função aqui, curso cadastrar. Aquele slide que eu fiz, eu deixei todo o fluxo bem feitinho, tá? Então, vocês vão poder consultar o vídeo e também olhar pelo slide como um roteiro para, se precisarem refazer, simular o que a gente fez aqui. Então, tá lá bem direitinho os prints, a função que você vai acessar, um print dessa funçãozinha específica aqui, né, para vocês lembrarem onde é que ela está. Então, para cadastrar um curso, eu vou usar o botão cadastrar e vou começar a preencher as informações, né? A gente pode definir o nome do curso. Vamos chamar esse curso de curso treinamento, né? Os cursos atualmente já vão estar cadastrados, mas se for necessário cadastrar um, vocês vão utilizar essa função, né? Por padrão, normalmente um curso ele é ativo, mas futuramente vocês podem utilizar, né, as demais situações, quando o curso ele passa a ser extinto ou inativo ou mesmo suspenso, critério de vocês utilizar. A titulação, né, que normalmente ela vai ser apresentada lá no diploma do aluno, titulação para gênero. Como eu não tenho uma definição específica, né, vamos chamar essa titulação de treinamento. Então, vocês podem variar ela aqui, né, tanto para o masculino quanto para o feminino, tranquilamente. O código INEP, que por padrão não é obrigatório, mas é normal ser informado. O grau acadêmico, né, como eu falei, por padrão, o sistema ele já vem com todos os tipos, as modalidades, as formas, né, que a UFRN utiliza atualmente. Então, por exemplo, atualmente só está mostrando bacharelado, licenciatura e tecnológico. Eu acho que eu acabei esquecendo, né? Eu peço desculpas, mas eu já disponibilizei em produção um ajuste que subiu para mostrar aquele bacharelado e licenciatura, se não me engano, os dois juntos. Eu acabei não disponibilizando nesse ambiente aqui de teste. Mas esse é um exemplo, né, de que você pode existem algumas funções que a UFRN disponibiliza de cadastro, onde você cadastra um item ou um tipo, e às vezes precisa de alguma outra intervenção, porque normalmente é mapeado no código, mas conforme eu já havia orientado uma vez a equipe, né, então, se vocês utilizarem as funções de cadastro, se sobrar um tempinho eu mostro elas para vocês. Vamos tentar adiantar aqui, e aí a gente comenta um pouco melhor para a gente fechar o curso, para não demorar muito aqui. Então, grau acadêmico, né, eu posso definir o grau, bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. Estado de andamento do curso, aqui é só o estado, né, unidade federativa. Vamos usar Minas Gerais. O município, atualmente a busca ela é essa aqui. Para ganhar um tempinho, vamos selecionar um mais rápido aqui.
A área do curso, né, também já é padrão, já vem definida no banco de dados. Isso aqui basicamente é banco de dados mesmo, já vem da área CAPES. Se perceberem a necessidade de atualizar alguma, tem que solicitar para que a gente inclua ou faça alguma correção na atualização. Então, vamos usar a primeira aqui. A forma de participação do aluno também já vem pré-cadastrada, a distância, presencial, remoto, semipresencial, teste e validação. É possível cadastrar uma. Formas de validação. Então, vamos usar presencial padrão. A área SESU também, né? É padrão já via banco de dados. Vamos usar ciências agrárias. A área de conhecimento vestibular também já definida pela FRN, né? Que depois eu verifico isso aqui, o que foi que houve. Mas por padrão nós temos essas áreas aqui. Vamos usar a Humanística 1 de exemplo. Natureza do curso, né? A FRN utiliza, né, esses tipos de natureza, mas pelo que eu validei, realmente são meramente informativos, né? Por padrão, vocês sempre vão usar a graduação. Na prática, eu não tenho realmente, no momento, uma resposta como a UFRN utilizaria, né, essas definições em outro curso aqui, que não seja de graduação. Tipo de oferta de curso, né, normalmente, a UFRN, a maioria dos cursos é anual com 2 entradas, alguns, né, mais específicos, anual com 1 entrada. Possivelmente isso aqui vem de teste, né, alguém andou cadastrando nesse ambiente. Mas normalmente vocês vão utilizar uma dessas duas aqui de cima. Mas claro, fica a critério da instituição se houver algum outro tipo de entrada, outra forma de oferta. O tipo de oferta de disciplinas, né, normalmente é semestral, acho que talvez só as de residência que use anual, mas a UFRN tem um módulo específico para anual. Não lembro de nenhum momento que a UFRN utilizou trimestral. Se há, realmente na prática eu não conheço essa trimestral utilização. Normalmente semestral. E aí sim, né, nós temos cursos de 1 ciclo e 2 ciclos, né, que normalmente os cursos da área de engenharia, a UFRN, ela utiliza 2 ciclos. Mas da mesma forma, né, que são informações, né, que pelo menos eu não vi impacto em outros fluxos do sistema, até mesmo no módulo de diplomas eu não vi nada que fizesse diferença ou relação a essa informação aqui contida. É basicamente informativo mesmo. Convênio, se a instituição utilizar, o UFRN atualmente utiliza esses 3, vamos deixar em branco. E aí sim, né, a unidade responsável, né, para o UFRN normalmente são os departamentos que são responsáveis por um curso. E aí, além desse departamento, eu tenho uma coordenação, né, que é responsável pelo controle, né, das turmas desse curso, né, a relação coordenação aluno e docente. Normalmente os docentes também são de um departamento na UFRN. Então aqui vamos procurar a coordenação. Bom, então, selecionei um departamento de arquitetura e vou usar a coordenação do curso de arquitetura também. É possível disponibilizar um website, é possível marcar esse parâmetro para que o coordenador possa matricular discente. Existe uma função lá no portal do coordenador que é matricular discente, então ela só vai aparecer para o coordenador se esse botão estiver marcado. Caso contrário, ele só vai ver outras funções específicas, mas quando a gente chegar lá no portal do coordenador, eu explico melhor. Além disso, é possível incluir o projeto pedagógico do curso, né, em PDF. Nota mínima de aprovação para atividades autônomas e orientação individual, né, que o sistema pode validar quando o aluno for utilizar o fluxo de enviar atividades autônomas, né, que são validadas pela coordenação. E, além disso, preencher, né, o perfil profissional, preencher as competências e habilidades do profissional. Metodologia. O sistema tem algumas funções que permitem formatar um pouco melhor o texto. E as formas de avaliação do curso também. Além disso, né, além de revisar as informações, né, resta agora só concluir o cadastro desse curso. A gente acabou passando por todas as informações, mas a gente pode abrir rapidinho, né, se alguém quiser tirar alguma dúvida. O cadastro de curso são várias informações, eu acho que acabei citando todas, né, então se acabou passando algum ponto que vocês quiserem perguntar, a gente pode abrir agora. Então, além de cadastrar, fica à vontade, tá? Além de cadastrar curso, eu tenho a função buscar e alterar. Então, nessa função buscar e alterar curso, né, eu posso utilizar um botão todos, que vai me mostrar todos os cursos atualmente da instituição.
ignorem essas definições aqui, tá? Esse ambiente de treinamento, de testes. Em produção já está tudo bem bonitinho, sem essas definições, né? O integral, na verdade, é uma definição de matriz e não de curso. E aí também eu posso pesquisar pela unidade responsável, né? Então eu cadastrei aquele curso para o departamento de arquitetura. Então está aqui o curso treinamento 2. E também recentemente foi feito um ajuste, né, a pedido do Bruno, para a gente ajustar essa função para que ao selecionar um campus, o sistema conseguisse mostrar os cursos relacionados a esse campus. Então, se eu selecionar o campus Centro-Oeste Dona Lindu, né, ele vai me mostrar esses dois campos aqui, esses dois cursos estão relacionados a ele, mas como? Né? Então, se vocês perceberam, quando eu cadastrei um curso, não teve nenhum momento, uma situação em que eu informasse quem seria o campus responsável por esse curso. Então, essa consulta ela foi ajustada para a nossa próxima etapa. Lá na matriz, né, para o UFRN, é a matriz que tem relação com o campus. Então, a gente ajustou esse campo aqui para que, ao selecionar o campus, além de buscar a unidade responsável, essa unidade não é, ele vai olhar lá para a matriz curricular e vai verificar se esse curso tem relação com algum campus e vai trazê-lo aqui para facilitar a localização de cursos por campus. Né? Foi um ajuste que a gente fez, normalmente não vem da versão de referência assim. Mas fechando a parte de curso é isso. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. A gente vai seguir para a matriz agora. Então, depois de cadastrar o curso, né, a gente precisa cadastrar uma matriz. Eu posso cadastrar a matriz antes? Não, porque a matriz ela vai solicitar que você tenha um curso cadastrado. Então, a primeira informação lá da matriz é qual é o curso dessa matriz, ou melhor, qual é o curso que essa matriz vai ficar relacionada. Então, vamos selecionar aquele curso treinamento. E aí, aqui sim, agora eu vou dizer quem é o campus desse curso. Então, é essa informação aqui que aquela consulta lá de curso agora está dando uma olhada quando selecionar a unidade de campus. Então, vamos dizer que ele é do Santo Antônio. E aí a definição principal, né? Normalmente, para mim, a matriz ela é a relação do curso com o turno e outras informações que tem aí. Habilitação, né? ênfase que eu acabei não citando. Então, eu tenho o turno, né, que por padrão, né, já vem cadastrado, mas é possível cadastrar também alguns turnos a mais, né? Exemplo de turnos de teste aqui. Então, vamos usar o turno integral, né, que para o UFRN ele é representado pelas siglas M de manhã, T de tarde e N de noturno. Então, quando você vê um curso integral, ele vai usar as 3 letras, M, T, N. Daqui a pouco eu mostro. E aí sim, né? Se o curso tem habilitação, se eu marcar o sim, por padrão, ele já retira o campo de ênfase. Se eu disser que o curso tem ênfase, ele por padrão marca o campo de habilitação como não, né? Foi resolvido dessa forma, né? O ideal era que sumisse realmente em ambos os casos, né? Existe alguma situação em que existe os dois? Não, né, Bruno? Ou tem habilitação ou tem ênfase, não é isso? Alguém pode confirmar? Elisa? Adriana disse que é só habilitação. Obrigado, Adriana. Acabei fechando aqui do lado. Então, continuando. Então, se eu marcar a habilitação, né? A habilitação, normalmente, ela vai me mostrar na próxima tela. Vamos terminar de preencher e a gente simula esses fluxos de habilitação e ênfase. Então, eu tenho um regime eletivo, né, que já vem pré-cadastrado no sistema, que eu posso definir, né, se ele vai utilizar anual, semestral. O sistema curricular, né, que normalmente vai ser hora-aula. A situação, né, que já é diferente do curso, ele tem atividade parcial, extinção, extinto, ou paralisado. Vamos usar a atividade. A situação de diploma, né, também é meramente informativo, não interfere em nada nos fluxos de diplomas, pelo que eu validei. Então, a gente pode ficar aqui em diploma e habilitações, ou diploma diretamente à habilitação. Vamos usar o diretamente no curso. Código INEP também é possível informar aqui. Início de funcionamento. Encontra-se ativo. Normalmente existem duas essa situação, né? Esse encontra-se ativo aqui, normalmente quando eu utilizar o não, até mesmo lá no curso, né? Normalmente ele não vai ser mostrado em algumas consultas do sistema. Então, sempre que vocês perceberem, não estou achando um curso ou uma matriz, então pode ser que esteja marcado não, inativo, alguma coisa nesse mesmo sentido. Pode sim, Adriana, fica à vontade. Pode perguntar.
O Gé, só perguntando aí, que esses dados vocês já vão buscar do Contacto? Já foi tudo migrado, já está tudo migrado Já já. está tudo migrado. Isso, já está tudo migrado. A outra pergunta é justamente essa, quando você põe aqui código INEP, início de funcionamento, esse sistema conversa com o EMEC e com o censo, não, né? Não tem nenhuma integração não nesse sentido. Não, tá bom. Obrigada, Gé. Nada, disponha. E aí sim, né? Permite colação de grau ou não, normalmente sim. Além das informações, né, de ato normativo, se essas informações aqui vão lá para o diploma também. Então, dependendo de como escrever aqui, é como vai ficar lá. Existem algumas solicitações de atualização do diploma também. Data do ato, vamos usar a data de hoje só para a gente ganhar um tempinho. Então, por padrão já vai estar tudo, né, cadastrado. Alguns ajustes pontuais o Bruno já está ciente, mas depois que a gente concluir a migração, né, porque a gente precisou fazer algumas relações com o INEP. Então, os cursos a gente migrou baseado nos INEPs, então alguns depois ele vai fazer os ajustes, já está ciente. Então é isso, né? Cadastrei a matriz, né, que no geral, né, ela é reunião de curso, campus, turno, habilitação ou ênfase. Né? Então, por campus, normalmente ele vai relacionar o município do campus também, além dos demais dados da matriz. Então, como eu falei, se eu marcar possuir habilitação, na próxima tela ele vai solicitar uma habilitação. Eu acabei pulando, né? Mas eu mostro daqui a pouco a função de cadastrar a habilitação. Na verdade, eu tenho que cadastrar. Tá, vamos concluir esse sem habilitação. Né? Ele deveria estar mostrando um que eu cadastrei de teste, mas eu já verifico por que ele não está mostrando. Vamos verificar se ele vai mostrar a ênfase que eu cadastrei. Ah, entendi. Falha minha. Como eu só cadastrei habilitações para outro curso, então vou pegar aqui o curso que eu cadastrei para mostrar para vocês. Então, no curso treinamento 1, quando eu selecionar possui ênfase, ele vai me mostrar a ênfase que eu pré-cadastrei para ele. Eu mostro já como cadastrar a ênfase e a habilitação. Da mesma forma, se eu marcar possui habilitação, quando eu avançar para essa próxima tela, né, ele vai me dar a possibilidade de selecionar aquela habilitação que eu cadastrei. Lá na habilitação eu vou ter que dizer de qual curso, né, para qual curso ela vai ser relacionada. Além de ter uma opção aqui, né, se eu esqueci, eu posso cadastrar diretamente. Né. Então eu posso informar aqui o nome de uma habilitação, informar um código para essa habilitação, um INEP, a opção para habilitação, né, permite ingressar aluno, poder botar umas habilitações de curso em tempo posterior sem ingresso, que permite o aluno ingressar na seleção lá do cadastro do aluno, né, permite a opção de habilitação. E a área, né, também que eu posso definir aqui. Então, se eu usar essa opção, né, essa matriz que eu cadastrei, ele vai usar exatamente essa, ou posso usar o sim e pegar aquela que eu já tinha pré-cadastrado. Então, quando eu avançar, né, ele vai me dar um resumo do cadastro, né, aqui ele vai me dar a habilitação, né, que foi cadastrada para esse curso, e aí eu vou poder concluir esse cadastro de matriz. Então, cadastrei minha matriz, eu tenho uma função de consultar também matriz, além de uma função de cadastrar matriz com ênfase. Né? Essa função aqui a gente não vai ver agora, só um tempo eu posso mostrar, mas ela é quase uma função que ela faz uma cópia de outra matriz, aproveitando algumas coisas. Então, eu posso fazer uma cópia e depois só mudar poucas coisas para agilizar o cadastro. Né? Ela é semelhante a um fluxo que a gente vê daqui a pouco em estrutura curricular, eu consigo aproveitar os componentes de um currículo já cadastrado e depois só apagar o que eu não quiser e incluir o que eu precisar. Então, no listar alterar, eu vou ter a opção de ver todas as matrizes, vou ter a opção de buscar só as ativas, né, aquele parâmetro que eu mostrei, e vou ter a opção de buscar por curso também. Então, se eu selecionar um daqueles cursos que eu cadastrei, no caso eu só cadastrei para esse, eu vou ter duas matrizes. Né? E como eu falei, né, ó, quando eu digo integral, né, o padrão do sistema é MTN, que é de manhã, tarde e noite. Então, para o sistema, integral é manhã, tarde e noite. Então, quando eu perguntar como é uma matriz de um curso de graduação, então ela é isso aqui, ó, ela é o curso, ela é o local de execução, né, o local, o município do campus que a gente informou, o grau acadêmico, a modalidade de educação,
a habilitação e o turno, né? A UFRN desenvolveu dessa forma, né, a informação de matriz curricular para o sistema. E aí, agora sim, a gente pode ir para currículo. Desculpa, antes a gente vai passar rapidinho em habilitação. Oi, quem está usando o e-mail? Ah, tá. Vamos seguir. Matriz curricular. Então, vamos bem rapidinho aqui, ó. Habilitação e ênfase. Como cadastrar uma habilitação? Então, vou usar esse botão cadastrar. Vou definir o nome da minha habilitação. Vou dizer a qual curso, né? Para qual curso ela vai estar relacionada. Então, vamos escolher um daqueles. Curso treinamento. Ponto. Posso definir a área. Língua obrigatória no vestibular e INEP também. E cadastrar essa matriz, né? Por padrão, ele conclui a operação. E aí eu tenho, desculpa, a habilitação. E aqui eu tenho a função de visualizar a habilitação. Eu posso ver todas as habilitações cadastradas, né? Aqui é um ambiente de teste, né? Tem algumas, mas as que eu utilizei basicamente são essas 3 relacionadas a curso. E além da habilitação, ênfase, né? Então, eu tenho a possibilidade também de cadastrar uma ênfase. Posso selecionar o curso. Por padrão, ela já vai estar ativa. E só cadastro, né? Isso aqui, o ideal é fazer antes, né? Para que quando a gente vai cadastrar uma matriz curricular no futuro, já apareça já essa ênfase lá para a seleção. Então, fechando essa parte, né? A gente já pode passar para estrutura curricular. Mas antes de chegar em estrutura curricular, eu preciso ter componentes cadastrados, né? Para auxiliar componente, acho que seria o equivalente de unidade curricular, né? Que vocês chamam, é isso? Mas seria a disciplina, né? Embora a disciplina para o CIGA ele seja um tipo de componente, não é? Então, existe o tipo de componente disciplina. Vamos ver aqui. Então, ao usar a função cadastrar, a gente vê os tipos. E aí eu mostro cada um, as diferenças. Então, para o CIGA, eu tenho um tipo de componente chamado disciplina. Então, se eu selecioná-lo aqui, por exemplo, ele aparentemente não vai mostrar mais nada e vai me dar a opção para escolher o tipo de modalidade. Se eu selecionar o tipo atividade, e aí ele vai me dar outras opções, porque para o UFRN, o tipo de componente é atividade, mas o tipo de atividade, ele também existe. Então, eu posso ter uma atividade do tipo estágio, eu posso ter uma atividade prática como componente curricular, um tipo seminário de integração, e, por fim, um tipo de atividade chamado trabalho de conclusão. E, além disso, né, se eu selecionar, por exemplo, estágio, eu vou ter uma forma de participação, né? O UFRN entende que existem 3 formas de participação. Então, eu tenho na verdade, a versão anterior tinha uma forma de participação diferente, né? Eles já mudaram, né? Então, antes havia uma forma de participação chamada atividade acadêmica individual, se não me engano. Mas, considerando a versão atual, eu tenho uma atividade de orientação individual, onde normalmente o aluno ele vai ter um único orientador, geralmente é o TCC, né? Eu não desconheço alguma orientação diferente. Eu tenho uma atividade especial coletiva, onde eu vou poder reunir um grupo de alunos, e esse grupo de alunos pode ou não ter uma turma, e esses alunos vão ter um orientador também. Normalmente o TCC ele é individual sem turma, mas algumas instituições usam a atividade especial coletiva quando querem cadastrar uma turma para TCC. Além disso, o tipo internato, mas normalmente esse tipo internato vai ser utilizado para o módulo de residência. Então, forma de participação, vamos utilizar a orientação individual. E aí aqui a gente encerra, né, para fechar essa parte de tipologias de componente. Tá, então vamos cadastrar um de cada para a gente ver as diferenças. Então, se eu escolher disciplina, o que diferenciaria? Vamos chegar lá. Então, ao selecionar a disciplina, né, a versão mais recente, né, ela já conta com uma matriz de carga horária que foi desenvolvida pela UFRN, né? Anteriormente era só alguns campinhos mais simples para informar a carga horária teórica, informar a teórica a carga horária prática, e ficava por isso. Então, antes de fechar essa parte de matriz de carga horária, vamos aqui
definir a unidade responsável, né? Então, como eu tinha falado, normalmente, né, a unidade responsável pelo componente, até mesmo agora na migração, ficou definido que vão ser as unidades, os departamentos, né, que vão estar cadastrados como unidade acadêmica especializada. Por padrão, o sistema tem esse comportamento de sugerir um código, mas nada impede que vocês definam, tá, internamente. O detalhe é que se vocês definirem internamente, né, o sistema ele não vai controlar, não. Ele vai controlar isso aqui porque ele olha para a sigla da unidade, tá? Ele olha para a sigla da unidade, alguém cadastrou com essa sigla diferente aqui nesse ambiente. Mas ele vai olhar para a sigla da unidade e vai me sugerir. Então, a primeira vez que eu cadastro para esse departamento, ó, se eu for usar, por exemplo, a unidade aqui que eu já usei mais, ele vai me sugerir, ó, 010. Então, quer dizer que eu já cadastrei 9 componentes para esse curso. Então, o ideal é que usem essa função. Mas, se quiserem manter o padrão antigo, né, então vocês podem definir tranquilamente, desde que tenham esse controle, né, para não... Duplicar não vai, o sistema, isso aí é certeza. O sistema não vai deixar você duplicar o código de componente, ele é distinto mesmo. Se você colocar aqui 01 e tentar cadastrar de novo com o mesmo código, ele não vai deixar, desse que já existe. E além disso, eu vou definir... Além disso, eu vou definir o nome desse componente. Eu posso chamar esse componente de disciplina teste, eu vou chamar 101, eu já usei as numerações mais baixas. Então, nós temos uma disciplina teste 10.01, a 101 fica mais fácil. E aí eu defino se esse componente está ativo ou não. E eu tenho a possibilidade de excluir da avaliação institucional ou não, né? Isso aí é um módulo que a UFRN também tem. Não lembro se está em implantação, mas que no futuro, né, ele serviria aqui para que as turmas dessa disciplina, né, e o docente da turma pudessem ser avaliados nesse período de avaliação institucional, ou seja, o questionário chegaria para o aluno realizar a avaliação dos docentes e da turma. Então, fechando essa parte aqui de cadastro da disciplina, a gente tem a informação da carga horária, né? O UFRN já, mais recentemente, ela atualizou, né, a noção de carga horária extensionícia no histórico, além de criar, né, essa possibilidade de informar, né? Na maioria dos componentes, vocês vão usar o teórico ou prática, né? Mas em alguns casos, vocês vão poder utilizar essa noção de carga horária de extensão dentro de um componente que esteja ligado a esse tipo de atividade. Então, eu posso definir, né, para efeito de treinamento, vamos usar só o carga horária teórica. O sistema, por padrão, ele já vai calcular e vai me dizer as cargas horárias, né, o subtotal presencial. Aqui, se tivesse carga horária à distância, né, imagine que esse componente tivesse 30 horas presencial e 30 horas à distância. O sistema vai continuar contando, né? 30. Pronto. Então, ele vai contar as 60 horas e vai registrar para esse componente, né, essa possibilidade de 60 horas. Então, além disso, né, além de formar a carga horária desse componente, eu tenho a possibilidade de já definir os pré-requisitos, né, que aqui a gente chama de expressões, né, de equivalência ou pré-requisitos geral, né? Então, ele é geral quando eu cadastro diretamente no componente. Então, se eu cadastro diretamente no componente, ele vale para todos os alunos que cursarem, independente do curso, independente do currículo, né? Porque um componente fica relacionado ao currículo. Então, para o UFRN existem essas duas noções de equivalência geral. Por exemplo, aqui, né? Se eu disser que aquele componente, vou dar um exemplo, estou cadastrando o componente 10, então se eu disser que o componente 01, detalhe, né? Se eu colocar um código que ele não localiza, ele não vai deixar concluir a equivalência. Então, se eu disser que o 01 é equivalente, ou seja, eu estou cadastrando um 010 e eu digo que se ele cursar o 01, o sistema vai integralizar o 010 por causa do componente 01. Então, fechando essa parte aqui, né? Por padrão, o sistema utiliza esse formato. Se há mais de um, o recomendado é usar essa nomenclatura aqui, né? Então, eu posso colocar aqui, dizer que o 02 também. Então, essa é a expressão para mais de um, sempre utilizar essa, e aí, e sucessivamente, colocando o ou, né? Esse é o comportamento padrão. Não precisa dessas duas aspas, tá? Normalmente, o ideal é que funcione, né? Seja colocado esses espaços também.
Então, aqui eu posso definir a data de início, né? Normalmente ele vai pegar uma data... Estranho, ele está pegando essa data de 1/7. Mas, normalmente, ele pega a data atual. Então, aqui, se eu sei que o componente ele precisa ser equivalente, né, para currículos mais antigos, sem problema, eu posso colocar aqui um ano bem anterior, né? O detalhe é que depois, se eu cadastrar, né, ele vai ter esse período de equivalência. Então, se você cadastrar com a data atual e não perceber, você vai gerar o histórico do aluno, mas o histórico ainda não está computando, então vai acontecer algo desse tipo. Ele não vai computar porque o período ainda não valia, ou seja, para o sistema o que vale é o aluno se matriculou quando? Em 2001.1. Ok, 2001.1, né? Mês de fevereiro de 2001.1. Se você colocou março de 2001, o sistema não vai contar porque ele já tinha se matriculado, ou seja, a equivalência ela tem que valer antes da data de matrícula componente desse aluno, ou seja, antes que ele se matricular naquela disciplina. Então, pré-requisitos da mesma forma, né, eu posso montar uma expressão nesse mesmo sentido, né, que seria um componente que tem que ser cursado antes que o sistema deixe ele ou seja, ele não vai conseguir se matricular nesse componente se ele não tiver cursado esses pré-requisitos. Da mesma forma com requisitos, né, ou seja, ele tem que se matricular junto com esses co-requisitos aqui. Então, normalmente o sistema vai validar esses dois lá na função de matrícula online para o aluno, e esse aqui vai ser validado pelo histórico quando ele vai integralizar ele vai integralizar as cargas horárias do aluno. Jefferson, apenas de curiosidade, na migração do CONTAC, as equivalências e pré-requisitos serão migradas? Sim, Roosevelt. Elas estão na fila, né, para ser migradas. A princípio, no primeiro momento, a gente vai concluir a migração de turmas, priorizando as turmas, né, as matrículas dos alunos, as notas e as frequências para 2022.1. E aí, posteriormente, a gente vai continuar esse trabalho e subir, sim, as equivalências e pré-requisitos. Pré-requisitos a gente tem que subir antes do próximo semestre, né, para poder o sistema rodar direitinho na matrícula online, os alunos, o sistema validar esses pré-requisitos. As equivalências a gente vai subir também logo em seguida, depois de turma. Dispõe. Bom, e seguindo, o que diferencia, né, os cadastros? Então, daqui a pouco eu vou mostrar, eu vou abrir mais de um, vamos só concluir, eu vou concluir porque senão o sistema ele não vai me deixar voltar e concluir depois em outra aba, mas eu vou concluir e voltar para mostrar a vocês a diferença. Então, o que diferencia realmente? A diferença ela vai constar basicamente aqui, né? Quando eu selecionar, por exemplo, o tipo de atividade, eu vou ter um campinho a mais de orientação, de carga horária de docente, dependendo do tipo, né, da forma de participação, isso vai variando, além desses parâmetros aqui. Então, normalmente, a atividade de orientação individual, ela não vai permitir criar turma, né? A disciplina por padrão vai permitir, o módulo por padrão. Então, eu vou conseguir cadastrar turmas. Né? CH compartilhada do docente também, da mesma forma. Né? Esse aqui seria o caso de 2 docentes com cargas horárias do mesmo, digamos assim, igual, né, ao total da disciplina. Né? Então, eu tenho a possibilidade de dizer sim ou não. Necessita de orientador, uma disciplina não tem orientador. Exige horário, né? Todos atualmente exigem horário, se não forem da categoria EAD. Horário flexível do docente, né, que é a possibilidade de um docente começar em horário e depois mudar para outro horário. É possível, né, mudar 2 horários distintos dentro de um mesmo período. E o número máximo de grupos, né, esse, na prática, realmente eu não vejo muita utilização, né, mas é basicamente para definir, né, digamos assim, em que grupo, né, os docentes, se uma turma tem mais de um docente, né, é possível definir essa noção de grupo basicamente para registro mesmo, mas na prática eu não vi nenhuma distinção em turma virtual. Normalmente a turma ela é compartilhada geral para todos os docentes, mesmo que um comece antes e outro termine depois. Não há nenhum bloqueio nesse sentido, não. Permite turma com flexibilidade de horário, aqui já está relacionado, né, ao, por exemplo, você tem um semestre que começa do dia 1, ficticiamente, né, do 1/7 até o dia 23 do 12. Então, eu posso, né, se eu marcar esse parâmetro, permite turma com flexibilidade de horário, dizer que essa turma começa depois do dia 1 e termina bem antes do dia, depois do dia 1/7 e termina bem antes do dia 23, né? Então, eu posso marcar esse parâmetro e dar mais horários, né? Normalmente, cada quadrinho do horário que a gente for ver no cadastro de turma, né, na aula de turma, eles são relacionados, né, na base 15, então cada horário equivale a 15, né, 15 horas da carga horária do componente. Então, normalmente 2 caixinhas seriam para um componente com
30 horas. Se eu tenho um componente com 60 horas, eu marcaria 4 caixinhas de horário, né? Então, funciona dessa forma o sistema. Mas nesse caso específico aqui, o permite turma com flexibilidade seria para poder começar depois e terminar antes do fim do semestre. Se eu não usar essa função, ele sempre vai obedecer o primeiro e último dia do semestre, a turma desse componente. Matriculável online, né, por padrão, toda disciplina é matriculável online. Turma sem solicitação, aqui é um detalhe, né? Se, por exemplo, a instituição no futuro decidir que alguns componentes podem ser da coordenação e alguns componentes não precisam solicitar turma para departamento, então esse é o parâmetro que precisa ser marcado. Existe uma função no portal do coordenador onde o sistema permite, né, criar turma sem solicitação, ou seja, ele não precisa solicitar para o departamento a criação dessa turma. Ele vai cadastrar a turma e, por já estar marcado esse parâmetro, e pelo componente ser da coordenação, porque se o componente for do departamento também não adianta, e aí, né, com esses dois critérios, ele vai conseguir cadastrar as turmas diretamente. A princípio, vocês não vão usar dessa forma. E aí, sim, quantidade de avaliações. Né? Pela experiência, eu vi que normalmente vocês vão preferir utilizar uma, e aí fica a critério do docente, né, definir como ele vai desmembrar essa unidade em mais de uma avaliação, se vai usar média aritmética. Jefferson. Oi, pessoal, desculpa. Dá só um minuto. Desculpa aí, o cachorro do vizinho viu alguma coisa errada ali. Então, continuando, pessoal, para fechar essa parte de componentes, né? Então, eu tenho ainda a possibilidade de criar turma sem solicitação, que a gente já comentou, e aí eu acabei pulando esse, né? Permite criar subturmas desse componente, né? Ao criar, na questão de criar subturmas, por padrão, né, a UFRN ela tem esse comportamento para criar subturmas quando se entende que um componente, que uma turma, né, ela vai ser cursada, digamos assim, de uma forma dividida. Ou seja, eu tenho 30 alunos, então 15 desses, ou melhor, eu posso, em um horário comum, eu vou reunir esses 30 alunos, e em outro horário, né, eu vou dividir esses alunos. Então, eu tenho, digamos que eu tenho 60 créditos, então eu tenho 2 horários. Eu tenho 2 horários, né? Então, nesse caso, eu tenho, por exemplo, na terça-feira um horário comum para todos esses alunos, os 30 alunos, e na quinta-feira, por exemplo, eu teria um horário para 15 alunos, né, de repente no laboratório, e um outro horário separado para os outros 15 alunos. Então, para o FRN, essa é a noção de subturma, e aí, por exemplo, ao criar subturmas desse componente, né, eu teria uma turma que teria uma definição, por exemplo, turma 1A, a primeira turma sempre fica turma 1A, e a segunda turma seria a turma 1B. Né? Então, existe já esse comportamento na versão de vocês e vai ser migrado também essas subturmas. Então, no geral, é isso, né? A definição de subturma. Então, é um horário comum e outro horário onde eu divido esses alunos, por exemplo, um laboratório. E fechando a parte de quantidade de avaliações, como eu havia falado, né? Normalmente vocês vão utilizar uma avaliação e aí fica a critério. Né? Lá na aula de turma virtual eu vou poder explicar melhor, né, como o docente vai poder, né, desmembrar essas unidades e definir se vai usar, desmembrar essa unidade, né, dizer quantas avaliações ou atividades valendo nota vai ter nessa atividade e dizer como ele vai somar, né, se vai ser uma média aritmética ou uma média ponderada. Então isso vai ficar a critério do docente. Né? Normalmente quando utilizam mais de um aqui, os docentes geralmente têm um pouco de dificuldade, pelo que eu percebi. Até mesmo para estricto está funcionando dessa forma, todo mundo usando um e o docente se responsabiliza pela divisão das notas. Então, pessoal, esse é o cadastro do componente. Desculpa, falta só um detalhe, né? Vamos só comparar aqui eu vou concluir esse e voltar. Então, normalmente, quando você conclui o cadastro do componente, implementa. Quando você conclui um cadastro de componente, né, ele vai... Qualquer cadastro, né, na maioria das vezes, ele vai mostrar um resumo desse cadastro, né, quando há muitas informações preenchidas. Só um momentinho.
Jefferson, eu não sei, a tela está mudando e eu não sei se você está falando, a gente não está te ouvindo. Oi, acho que eu acabei colocando no mudo aqui, desculpa, pessoal. Tá, então, voltando aqui rapidinho, né, eu tava mostrando que vocês chegaram a ouvir esse botão aqui que eu comentando, o tipo de componente e dados gerais? Acho que foi nessa hora, né? Isso, foi nessa hora. Pronto, então, como eu tinha falado, né, se eu clicar nesse botão tipo de componente curricular, né, ele vai voltar para aquela opção lá, a primeira telinha, né, esse aqui se chama tipo de componente, né? Se eu usar aquele outro botão, né, que é dados gerais, ele vai me voltar para essa tela, né, principal. São as duas telas, né, que o sistema tem, né? Então a primeira tela é essa e essa é a segunda, né? Então ele não tem um voltar, voltar, voltar. Ele acaba mostrando dois botões para vocês selecionarem. Depois disso, né, só colocar a senha e concluir o cadastro desse componente. Deixa eu só avançar novamente, né? O sistema vai dar aqui, ó, componente cadastrado com sucesso. E aí eu posso visualizar esse componente. Né? Vamos só, antes de visualizar, vamos só comparar rapidinho, né, uma atividade e uma disciplina para a gente ver. Pode cadastrar um trabalho de conclusão para simular agora. O módulo é semelhante, né, a diferença do principal do módulo é que o módulo, por exemplo, ele vai validar se o componente ele tem uma carga horária múltiplo de 15, né? A disciplina vai validar se é múltiplo de 15, o módulo não. O módulo já vai permitir uma carga horária diferenciada. Então, todos os componentes atualmente foram migrados, né, que eram disciplina no legado, viraram um módulo no SIGA a fim de migração. Então, módulo é igual a disciplina, não tem nenhuma diferença. A diferença principal é só aquela lá do flexibilidade de horário, né, que por padrão módulo sempre vai ser flexibilidade de horário, que eu falei que pode começar antes e terminar depois depois do início do semestre e terminar antes do fim do semestre. O módulo ele permite dessa forma. Então vamos só abrir aqui rapidinho a disciplina de novo. Pronto. E aí eu vou abrir uma atividade agora para mostrar para vocês a diferença. Então vamos de novo aqui. Então vamos lá, atividade. Um detalhe, né? Por exemplo, estágio. Se eu selecionar estágio, ó, eu tenho as 3 opções. Mas se eu selecionar trabalho de conclusão, essa versão, né, o FRN, ela entende que trabalho de conclusão só existe a orientação individual. Se no futuro vocês quiserem ofertar a turma de componentes, a gente vai ter que analisar isso aqui para fazer, ó, analisar essa alteração aqui para poder liberar a coletiva, né, para poder permitir cadastro de turma. Porque se eu usar, por exemplo, do jeito que está aqui, ó, quando eu avançar, a primeira barração é essa aqui. Não permite criar turma. Então, se vocês observarem, a quantidade de parâmetros já é um pouco menor. Então, não tem subturma. Turma sem solicitação também não. Então, ele se limita, né? A necessidade de orientador agora é sim. Horário não, né? Normalmente a UFRN nem sempre utiliza carga horária em atividades de TCC ou até mesmo estricto. Horário flexível também não. E aí, a possibilidade de turma com flexibilidade de horário, né? Pode começar ou não no início do semestre e terminar antes. E a obrigatoriedade de nota final, né? Lá no portal docente existe uma função de lançar a nota final de trabalho de conclusão. Então aqui vai habilitar ou não para o docente lançar essa nota. A função por padrão já mostra. Então, se eu selecionar outro tipo, também os parâmetros vão variar um pouco, né? Mas no geral essa é a diferença, né? Sim, desculpa. Outro detalhe é esse aqui, ó. Então, eu tenho uma carga de orientação docente, coisa que eu não tinha na disciplina, né? A disciplina só tem as cargas horárias fechadas que o aluno vai usar. Então, eu tenho uma carga horária discente, né? Presencial, orientada presencial extensionista, uma carga horária discente à distância, extensionista à distância também. E aí, por último, a carga horária do docente. Normalmente, a carga horária do docente é menor, né? Porque a carga horária do componente, cada instituição tem uma quantidade de horas que define para atividade de orientação, se tratando de TCC, por exemplo. Mas o restante do fluxo é semelhante, né? Eu posso cadastrar expressões, né, de equivalência com requisitos e pré-requisito. Vou usar uma unidade responsável, posso usar o código sequencial da unidade, definir o nome e avançar também da mesma forma, né? A diferença está entre a C atividade ou C componentes.
Então, no geral, são essas, né, distinções. Como eu falei, módulo ficaria igual. Se eu voltasse aqui, então, eu teria o bloco, né? Esse é importante a gente visualizar. Falta só esse, deixa eu só mostrar. Normalmente utilizado para os cursos de medicina nas instituições. Então, se eu usar a opção bloco, então, parte inicial semelhante, eu vou ter que selecionar a unidade, sequencial da unidade, definição do bloco, né, o nome, expressões, parâmetros, quantidade de avaliações, esse já não tem ementa, né, outra informação, e aí eu avanço. Então, quando eu avanço no bloco, eu já tenho a possibilidade de cadastrar subunidades. Então, dentro do bloco, eu posso ter uma subunidade, e essa subunidade eu já posso defini-la, né, como disciplina ou como módulo. E aí já lembra, né, a disciplina e o módulo que a gente cadastra. Então, eu posso dizer que a primeira subunidade é um módulo, e aí ele vai usar informações semelhantes, né, obedecendo os parâmetros de bloco. E ao definir essa subunidade, né, a soma dessas subunidades vai definir minha carga horária. Então, eu adiciono a primeira, tem uma, não, o código vai ser definido depois, eu tenho uma subunidade 01, posso definir uma segunda subunidade de módulo, carga horária da mesma forma, ementa e adiciono. Claro, pode ter mais de um, mais duas, três, que é o critério da instituição. Mas a noção de bloco é essa, é que eu vou poder cadastrar subunidades e os alunos, né, eles vão se matricular em cada subunidade. Normalmente não, eles vão ter que se matricular nas duas subunidades, né, embora possam ter subunidades distintas, em horários distintos. Eu posso ter, por exemplo, 3 horários na semana para essa subunidade, outros 3 para essa. O aluno pode variar, desde que ele curse as duas. E por padrão o sistema vai mostrar no histórico essas duas matriculadas, mas na integralização, né, o comportamento padrão do sistema é que se ele for aprovado nas duas, as duas subunidades somem e a unidade principal ela aparece como aprovado. Se ele for reprovado em pelo menos uma, as duas subunidades somem do histórico e a disciplina, o bloco principal aparece como reprovado. Esse é o comportamento do sistema. Então ele tem que ser aprovado nas duas, senão ele fica reprovado no bloco, né, no componente tipo bloco. Então, a diferença essencial realmente é essa para bloco. Né? Algumas pessoas confundem com subturma, mas a noção de subturma é um horário comum e outro onde eu divido os alunos para prática, para laboratório, algo desse sentido. A noção de bloco já é a necessidade de ter duas turmas separadas com talvez conteúdos, ou normalmente em medicina, né, orientadores separados. Então, fechando essa parte de componentes, da mesma forma, né, ele vai me dar um resumo. Deixa eu só colar aqui. Eu vou concluir o cadastro desse componente curricular. Para fechar essa parte de componente, só listar aqui. Então, eu tenho a possibilidade de consultar, né, um componente por código, aqueles códigos lá que eu já não decorei, e eu posso consultar eles por nome. Então, eu sei quais foram as disciplinas, né? Nós cadastramos essa 19 e essa 20. Acho que eu cadastrei 19, né? Ou não, a gente cadastrou essa 10 aqui, disciplina teste 1. Então, aqui eu tenho opções, né, de visualizar esse componente, que seria um resumo, detalhar, e como esse componente está cadastrado. Eu tenho uma expressão de equivalência ao início da vigência, tenho o usuário que cadastrou, as alterações realizadas nesse componente. E também tenho a possibilidade de excluir, né? Normalmente você só vai conseguir excluir um componente assim que você cadastrar, porque depois que você vincular esse componente numa turma, ou um docente se matricular, na verdade é a turma, né? Cadastrou a turma, o sistema não vai deixar mais você remover esse componente. No máximo você vai poder inativar o componente, ou seja, essa opção aqui pode passar para não, mas remover não. Cadastrou, percebeu que está errado, se não quiser alterar, não, tem que ser removido, você pode usar a lixeirinha aqui, mas senão você não consegue remover, porque tem dados associados no banco de dados. Então, normalmente você vai usar essa função ativo não aqui mesmo. E aí eu tenho a possibilidade de gerenciar as expressões, né? Ou seja, dentro do cadastro,
Se eu entro naquela disciplina que eu cadastrei, a UFRN ela já não deixa mais aquelas expressões, ó, aquela telinha de expressões que eu vi no começo. Então, nessa versão, ela já fica aqui, ó, em expressões. Quando eu usar esse botão, aí eu vejo aquelas expressões que eu cadastrei. Eu consigo alterar, ó, aquela expressão que eu cadastrei. Dá até para alterar a data de início, né? Algumas versões nem deixavam mostrar essa data de início. Acho que estricto não deixa. Essa data já pega a data atual bloqueada e vai se embora. Tem que, depois de botar uma vez, ele não deixa alterar mais. Não. Então, eu posso inativar essa expressão, desabilitar, e aí ele dá a data fim, a data que foi desabilitada, e eu posso também alterar a expressão, né, a data de início e data fim também. Algumas alterações. Concluir a alteração, na verdade. E aí, por fim, salvar. Né? O cadastrar aqui ele vai incluir novas aqui embaixo, basicamente. E aqui eu vou ter a opção de alterar, não tem a opção de remover. Além dessas expressões, né, eu tenho a visualização do programa, né, do componente. Né? Por padrão, essa função de programa do componente, ela é cadastrada pela secretaria do departamento. Isso. Aí ele vai dizer, ó, o programa não possui programa cadastrado. Então, lá no portal da secretaria do departamento ou do chefe do departamento, no portal docente do chefe do departamento, né, numa aba chamada chefia, existem as funções de cadastro desse programa. O programa é basicamente um resumo, né, do componente, né, diferente do plano de ensino. Então, lá ele vai ter um resumo do programa desse componente. Então, depois eu mostro quando ele chegar na aula de coordenação. E por último, alterar, né, que eu acabei já mostrando, mas o alterar, como eu falei, normalmente, se já houverem alterações, né, algumas operações com o componente, normalmente ele não vai mais deixar você mudar o tipo. Deixa eu só pegar um aqui que eu lembro, tem turma. Esse, tá vendo? Então, quando eu cadastro alguma informação que não permite mais que ele seja excluído, então ele vai ser bloqueado. Eu não consigo mais nem trocar o tipo de componente, porque tem dados associados. Isso implicaria em alguns impactos no sistema. Então, o sistema não vai deixar realmente essa operação ser realizada. Então, em último caso, se for realmente necessário, a gente tem que fazer via banco e recalcular os alunos dessa estrutura. Então, são exceções, tá? A mudança de componente dessa forma. Né? Se cadastrou errado e percebeu, o ideal na prática seria cadastrar um novo componente, corrigir e, se for até o caso, rematricular os alunos que foram matriculados indevidamente. Que mais? Sim, então, no alterar, né, além desse bloqueio, né, eu posso mudar a modalidade. Não é recomendado, mas o sistema deixa mudar a modalidade. Né? Acho que depois que a turma já está rolando, você sabe que a turma presencial não faz sentido realmente você poder mudar. E as demais informações eu consigo, né, mudar a unidade do componente, eu consigo mudar o nome, mas código não, código é distinto também. E carga horária, né? Lembrando que a gente vai chegar agora, né? Eu posso mudar uma carga horária do componente? Pode. Mas vai ter impacto. Então, todos os alunos que estão ativos no curso vão ser impactados. Aluno concluído é impactado? Normalmente não, né? O sistema ele não recalcula alunos concluídos, ou seja, existe no banco de dados uma tabela chamada detalhe do componente. O detalhe ele é uma alteração que foi realizada no componente. Primeira vez que eu cadastro, ele tem o primeiro detalhe, 30 horas. Se eu colocar 45, então todos os alunos que cursaram ele com 30 horas e estão ativos, eles vão ser recalculados para 45. O aluno concluído ele não vai ser recalculado, portanto ele vai continuar olhando para as 30 horas lá no histórico dele. A não ser que alguém vá lá e troque o status dele para ativo e recalcule, aí vai bagunçar o histórico dele. Mas é exceção. A gente vai ver que a função de alterar status dos alunos é para ser exceção e não regra. Então, se eu realizo, né, eu não vou alterar esse aqui, eu vou alterar um daqueles lá para a gente poder simular. Mas se eu realizo a alteração, por exemplo, desse componente, bem que eu não coloquei, na verdade a gente tem que ir para a estrutura, né? Vamos para a estrutura, depois a gente simula essa alteração. Alguma pergunta, pessoal? Estão me ouvindo, né? Por favor, alguém confirma? Sim, estou te ouvindo. Sim. Obrigado. Bom, então vamos seguir aqui na agenda. A gente já está chegando na parte de... Eu não sei se você viu, Jefferson, o Roosevelt tinha colocado um questionamento aqui no chat sobre a migração do contact, sobre equivalência e pré-requisito e tal.
Respondi. Ele disse então, obrigado quando eu respondi. Obrigado. Desculpa. Bom, então a gente já viu o componente, né? Deu os tipos de componente, os detalhes, né, que diferenciam os componentes. Então vamos para a estrutura, né? E aí depois a gente vê essa parte de recálculo, né? Que normalmente é consequência de alterar um componente curricular, o recálculo de currículo. Então vamos cadastrar uma estrutura agora. Estrutura curricular. Fica aqui embaixo de matriz, nessa versão. Então eu tenho estrutura curricular, cadastrar, listar, alterar, grupo de optativas e recálculo de currículo que a gente vê depois. Então vamos aqui no cadastrar. Então, para cadastrar uma estrutura curricular, né, a versão recente ela tem alguns parâmetros relacionados à carga horária, mas normalmente é necessário atentar para esses campos aqui, né, de cargas horárias mínimas e máximas, no preenchimento, né? Ou seja, esses campos aqui, eles vão, digamos assim, ter que bater com os componentes que vocês vão colocar lá na frente, senão o sistema não deixa vocês avançar as telas. Então, a princípio, a gente vai fazer um exemplo aqui bem simples, né, com pouca carga horária, né, normal é 1000 horas, né, alguma coisa assim, mais de 1000, mas vamos fazer um exemplo simples aqui. Então, nesse exemplo, a gente pode definir um código do currículo, pode ser 2022 ou 2022-1, que é critério de vocês, quando forem cadastrar novos currículos, né? Da migração já vem direto como o ano, né? Normalmente, o código do currículo. Então, o período de implantação. Posso colocar um retroativo sem problemas. Carga horária optativa mínima, ou seja, lá na próxima tela a gente vai ter um campo onde eu vou ter que colocar os componentes curriculares optativos. E aí aqui eu digo, não, esse aluno tem que cursar pelo menos 300 horas, seja lá quantas forem, mas para teste vamos usar só 60, para a gente conseguir avançar nas telas e não ter que colocar muitos componentes no currículo. Carga horária complementar da mesma forma, né? O FRN entende que tem um conjunto de componentes chamado complementares e eles devem ser cursados. Só um momentinho. Vamos deixar isso aqui zerado para a gente avançar, acho que eu não vou ter tantos componentes. E carga horária de eletivos também da mesma forma, né? Vamos simular com eles zerados, mas vocês cientes que quando forem utilizar no futuro, vocês vão colocar a carga horária relacionada à quantidade de componentes que vocês vão ter dentro desse currículo, né? Eu mostro daqui a pouco. Carga horária máxima por período letivo, né? Ou seja, isso aqui vai ser validado quando o aluno for se matricular. Então, se ele só pode se matricular, sei lá, 360 horas por semestre, então o sistema vai barrá-lo quando ele tentar mais que isso. Aproveitar componente de outro currículo, esse é o digamos assim, é o botão que agiliza, né, a vida de quem quer cadastrar um currículo curricular, uma estrutura curricular. Então, ao marcar esse botão, né, ele vai me permitir uma única vez, ó, como ele diz aqui, ao marcar essa opção, o usuário terá apenas uma chance no próximo passo para aproveitar os componentes de qualquer currículo cadastrado. Então, na próxima tela a gente vai ver o que é que ele faz. Então, aí sim, aqui eu tenho, né, os períodos mínimo, padrão e máximo. Né? A fins de exemplo, né, vamos usar 12 aqui. Então, cada curso tem seu padrão, né, de quantidade de períodos. E também o ativo, né, ativo sim ou não para o currículo nessa tela. Então, opa, acabei pulando, né? Vamos selecionar um curso. Curso treinamento, aquele que a gente cadastrou. Matriz curricular, acabei esquecendo de cadastrar, então vamos ao outro. Curso treinamento 1. Matriz curricular, ó, acabei cadastrando duas matrizes integral, então vamos pegar a primeira. E vamos para o próximo passo, né? Como eu marquei esse botão, o sistema vai me pedir para selecionar um currículo que eu quero me espelhar, né? Que eu posso usar como espelho. Então eu vou lá no curso, eu tenho um currículo já aqui de teste, então vamos pegar esse aqui, curso de teste e avaliação. Então aqui eu vou ter um currículo, posso utilizar qualquer um deles, né? O 11 e o 12 pelo menos. Então ao selecionar, ele já vai me dar todos os componentes que estavam lá, né? Digamos assim, é uma simulação mínima de teste, né, para fluxo, para testar o sistema, por exemplo. Então, eu vou ter um grupo de optativas e complementares, ou seja, eu tenho uma disciplina complementar, eu tenho uma disciplina, um componente, ou seja, um componente optativo, eu tenho um componente complementar, ambos com 60 horas, eu tenho o primeiro período com 4 componentes,
E tem um segundo período, né? Entenda-se como último período, tá? Realmente você não vai colocar um TCC já no segundo. Normalmente vocês vão ter vários semestres assim, 8, né? 7. E aí lá para o final vai ter estágio, TCC e algumas outras atividades. Então, nesse exemplo, né, a gente vai ter 2 períodos e o TCC ficaria aqui no último, nesse segundo período. O sistema, para fins de teste, o sistema deixa tranquilamente usar dessa forma. Então, se eu concordo com todos esses componentes, deixo todos marcados. Não, eu não quero esse componente, eu posso desmarcar sem problema. Eu quero que esse componente vire optativo ou que esse vire complementar. Mas lembrando que marcando aqui ele continua, né, dentro do período. Né? O ideal é que eles sejam usados aqui no campo de optativas e complementares. Mas nada impede que vocês usem, né? Vocês podem definir como vocês pretendem utilizar, se é dentro mesmo do período. Mas se eu avançar, ele vai mostrar, né? Ele vai recuperar esses componentes, né, para mim, e vai me mostrar, ó. O componente optativo está aqui, o componente complementar, deixa eu ampliar um pouquinho. O componente complementar está aqui nessa aba, optativo, complementar, primeiro período, primeiro semestre, segundo semestre, né? TCC está por aqui. Ah, já vai dar problema sem? Não, não vai. Né? O sistema ele vai deixar, né? Lembrando que essa quantidade de períodos aqui ela é definida lá na primeira tela, tá? Então, quando eu digo que lá tem 8, então ele aqui só coloca 8. Se eu for lá e mudar o padrão, vamos dizer que esse aqui é 12, ele vai pedir para selecionar o currículo de novo. Desculpa, vamos de novo aqui. Ops, ele já estava, né? Ele não vai trazer de novo, mas ele aumentou, que era o que eu queria mostrar, tá vendo? Antes tinha 8, ele aumentou agora para 12. Lembrando, campo padrão define a quantidade de períodos do currículo. Então, como ele já tinha, né, ele acabou dizendo que já estava todo mundo já anexado aqui pela primeira vez. Então, definir... Ah, Jefferson, eu quero colocar mais algum componente. Então, essa é a função. Eu posso remover aqui, né, se eu não quero mais esse componente. Eu posso alterar ele, né, substituir por outro componente. Ou eu posso, né, só colocar outro componente. Vou lá na função, é disciplina. Vou buscar outra disciplina lá. Essa, por exemplo, né? Seleciono ela, por padrão, eu estou no grupo optativa, então ela já vai entrar diretamente como optativa. Então, ela entra aqui agora. Então, já tenho 2 no optativa. Lembrando que aqueles 60 horas, ó, ele vai validar. Então, se eu não colocasse pelo menos um de 60 horas, ele não vai deixaria eu avançar. Se eu deixar só esse 45, ele não me deixaria avançar essa tela. Um detalhe nessa tela, né, nessa versão, pelo menos, é essa carga horária AD aqui. Essa carga horária, na tela anterior, nem há menção para ela, mas por padrão... Ô, Jefferson, pode falar. Poderia te interromper, por favor? Pode, à vontade. Na tela anterior, aquela carga horária eletiva mínima, máxima, mínima, as duas até, gostaria. Isso, por padrão, como que funciona aí na UFRN? Porque aqui... Isso aí, ó, nessa carga horária máxima por período letivo. Aí tudo bem, ok, entendi. Mas a carga horária de componentes eletivos máxima. Isso. Eletivo para a UFRN, eletivo para a UFRN é qualquer componente fora da estrutura curricular. Ah, entendi. Então, por exemplo, nós podemos estabelecer 200 horas só de eletiva para um determinado X cursos. Exato. Esse aqui é um currículo, né? Então, nesse currículo, o aluno ele pode cursar, pelo menos atualmente o padrão é até 120. Se vocês quiserem aumentar, a gente pode aumentar, mas isso aí é no código, acho que é no banco talvez, mas não há um parâmetro, eu não vi esse parâmetro no SIGA-DMI, não. Esse 120 é semestral? É geral do currículo mesmo, né? Se o aluno tem 1.000 horas... Então é o currículo todo, não é só o curso todo. Durante o curso todo, ele pode pagar, digamos, 2 componentes de 60 horas por fora de outros cursos. Entendi, beleza. Fora os que ele forem, digamos assim, equivalentes entre curso, né? Que aí rola, né? Dá para cursar. Mas entendi. Se não for equivalente, ele vai entrar como eletivo. É porque nós aqui chamamos isso de optativa, né? Não sei se vai ser... o UFRN tem as 2 distinções. O optativas, ele é um grupo de componentes do próprio curso. Isso. Então, ele aqui tem também, sim. E aí, além desse... A UFRN... é uma coisa que ele vai fazer fora do curso dele. Os optativos vão estar aqui dentro do currículo, naquele campinho que eu mostrei de optativos. Ok, sim, beleza. Eletivo é qualquer um de fora do currículo. Ok. Vamos avançar aqui de novo para a gente fechar.
Ele não dá a opção de passar. Vamos passar do mesmo jeito. Depois eu vejo para a gente ajustar isso aqui. Que não... Normalmente não vai precisar voltar, né? Então, a gente está simulando, então se vocês sentirem dificuldade com essa função, a gente pode ajustar ela para não... Se eu já adicionei, não tem por que ele me obrigar, pedir para adicionar de novo. Vamos avançar aqui. Isso. Então, voltando, né, como eu estava falando, existe um parâmetro lá no siga de mim que atualmente está definido como 20%. Então, se eu digo que se o curso, né, a quantidade, ele vai somar a quantidade desses componentes obrigatórios, tá? Então, esses componentes aqui obrigatórios, né, se eles têm, digamos, 800 horas, eu não cheguei a contar. 400, 410, isso aí. Mais 20%, né? Pronto. Então, o parâmetro atualmente está em 20%, né? Não necessariamente quer dizer que vocês vão precisar colocar ou tem que colocar. É só um parâmetro que o sistema valida. Né? Se vocês quiserem colocar um componente EAD dentro de um curso presencial, né? O FRN entende essa possibilidade e ela é parametrizável lá no siga de mim. Vocês podem colocar um 0 ou deixar 20 ou até mais, que é critério da instituição. É só para vocês terem ciência do que é que ele significa, né? Que eu mesmo percebi quando validei essa versão. E ele não está na tela anterior, né? Os demais estão lá na tela anterior, menos ele. Então, para fechar essa parte aqui, né? Então eu tenho os botões de adicionar, da mesma forma que eu adicionei aquele optativo, né? Eu posso adicionar um complementar, remover, trocar. Nos semestres, da mesma forma, né? Eu já aproveitei, posso colocar mais componentes. Não. A diferença vai ser só o nome mesmo, o tipo do componente, né? Então, aquele lá era optativo, ó, ele já vem por padrão obrigatório. Posso selecionar mais de um. Posso incluir lá, né? Acho que já não lembro quais são que tem lá. Acho que esses não. Esses tem lá. Esses não estão lá. Um já tinha, mas veio uma a mais, pelo menos. Então, eu posso, né, incluir mais um componente. E aí sim, né? Seguir, né? Confirmar se o TCC está por aqui, porque a próxima telinha ele vai validar se existe um componente de TCC. Normalmente o TCC vai estar aqui pelo último, né? Oitavo, se for um caso lá de um curso com 12 períodos, vai estar aqui pelo final. Então, quando eu avançar agora, né, ele faz essas validações para checar se as cargas horárias estão batendo. Né, ele conta, né, as cargas horárias. Aqui, ó, a obrigatória é 60, mas ele viu que tem 105 aqui, né, os dois componentes. Complementar, da mesma forma, eu deixei zerado na primeira tela, está 60 agora. EAD ele viu 30, acho que foi aquele componente que eu acabei de adicionar. E a validação seria 94, né, porque é 20% do total das obrigatórias desses dois períodos aqui. É porque um dos componentes eu tinha colocado carga horária EAD, foi aquele que eu cadastrei, né? Tem uma carga horária presencial e outra carga horária EAD. Carga horária máxima a gente deixou zerado, mas é só um padrão, né? Que tem lá de 0 a 120, que é o FRN utiliza. E aqui é aquele valor que eu informei já lá fixo, né? Manualmente 360. Então, definir quais são os componentes, né? A ordem dos componentes dentro da estrutura, todos os componentes optativos e complementares. Então, vamos para o próximo passo. Né? E no próximo passo, ele já pergunta se esse curso tem trabalho de conclusão definitivo. Jefferson, a gente tem 2 disciplinas de TCC. Sem problema, desde que pelo menos a última cursada seja o trabalho definitivo. Né? A UFRN entende que é necessário um trabalho de conclusão definitivo, porque essa é a atividade que vai ser usada lá numa função do portal do coordenador de cadastro de trabalho final, né, que ele vai computar essa produção intelectual, né, para o SIGA ele é uma produção, que vai contar lá para o docente, que de repente precisa nos projetos de pesquisa, né, concorrer à bolsa ou algo do tipo. Então eu vou definir quem é o meu TCC, se tiver mais de um, só selecionar o último, se vocês entenderem que realmente é o correto, e vou avançar. Ao avançar ele vai me dar um resumo da estrutura, né, semelhante, para eu revisar os componentes, está todo mundo aqui, e eu vou concluir o cadastro dessa estrutura. Bom, concluí o cadastro, eu posso consultar essa estrutura curricular. Aqui eu tenho, normalmente eu só vou poder consultar definindo qual é o curso, né? Não dá para ir pelo código ou algo. Até dá, mas você tem que pelo menos definir um curso. Ô Jefferson, Oi. O Rafael fez uma pergunta, posso ler para você? Pode sim, eu estou olhando a outra coisa e esqueci de olhar.
Ele perguntou assim, se o curso definir o quantitativo de horas complementares, 120 horas, por exemplo, o aluno consegue mesmo assim fazer inscrições nas disciplinas ou o sistema já barra essa inscrição? Pode, né? Ali é só o mínimo, na verdade, né? Então, lá no histórico ele tem que cursar pelo menos 120. Ele sempre pode cursar mais sem problema. Eu, pelo menos, não lembro de nenhum local onde ele barra um teto, né, de complementar, assim. O aluno pode cursar quantas complementares ele quiser, além das 120, desde que ele curse as 120 para integralizar o currículo. Mesmo vale para as optativas também. Obrigada, viu? Nada. Bom, então consultando, né, retificando o que eu disse, eu posso, né, consultar pelo código, então, mas se eu tiver mais de uma com o mesmo ano, né, dependendo do currículo, então vai mostrar vários cursos aqui. Se eu quiser exatamente na que eu criei, o ideal é que eu vá lá e selecione, né, o curso correto. E aí eu já vou em cima, né, delas ou das outras do curso que eu cadastrei, por exemplo, eu tenho duas aqui. Então, da mesma forma, né, eu posso detalhar, né, que é um resumo, eu posso ver um relatório, que é um pouco semelhante a detalhar, mas muda um pouquinho o layout da tela, né? Então aqui seria o relatório um pouco mais organizado. Ele não é naquele padrão que a gente acabou de ver, né? Que tem as abinhas dos módulos, né? Esse aqui já é um pouco mais detalhado o relatório do currículo. Detalhar esse aqui que é parecido com aquele resumo quando a gente concluiu o cadastro do currículo. Esse aqui. E declaração de prazo máximo, essa função é nova, vamos verificar aqui. Interessante. Na prática eu não lembro dessa função em versões antigas não, mas é uma declaraçãozinha relacionada a períodos letivos regulares, né? Aquela informação que a gente coloca lá no meio daqueles períodos lá, o máximo, o mínimo, o padrão, regular e o máximo. Alterar, né? Então, para chegar na última função do nosso treinamento, né? Então, para haver a necessidade de recalcular um currículo, eu tenho que realizar uma alteração nesse currículo. Então, digamos que eu precise, por algum motivo, acessar essa função, ou haja alguma mudança, né, interna na instituição, que defina que é necessário que, de repente, um componente mude, ou um componente saia do currículo, normalmente acrescenta, né, um componente, ou quando sai, né, por exemplo, eu poderia tirar esse componente aqui, 017, e dizer que ele vai ficar inativo, né, ou seja, vai contar ainda para alguns alunos, os alunos cursaram eles, mas eu vou cadastrar dentro do componente novo que eu vou colocar. Essa é a importância da equivalência. A equivalência ela deve por digamos assim, padrão, né? Padrão, ela deve ser cadastrada essencialmente no componente que fica dentro da estrutura. Então, nesse componente aqui, digamos que ele tivesse uma equivalência para o componente, sei lá, 18. Ok, então dentro do cadastro desse componente eu tenho uma equivalência para o 18. Eu preciso no 18 ter uma equivalência para o 17? Não preciso. Porque o que vale, né, a equivalência para o sistema é o componente estar na estrutura. Então, dentro dele, se o aluno cursar o 18, o sistema olha para esse 17, o 18 está aqui? Tá. Então, ele vai deixar integralizar. O contrário não vale, né? Então, eu posso dizer que os dois são equivalentes? Sem problema. Mas eu não posso dizer que o 18 é fora da estrutura, ele tem uma equivalência para o 17, porque o sistema não vai conseguir computar. Para o sistema, o que vale, né, é olhar para o componente dentro da estrutura, que ele estava pendente de integralização, e aí ele olha se tem um componente cursado de fora que foi equivalente a ele para poder dizer, ok, ele integralizou esse componente por esse componente. Então, ele registra uma observação lá no histórico dessa forma. Então, se eu tirar esse componente, né, e colocar outro, eu tenho que no outro componente que eu inseri, dizer que tem uma equivalência para esse componente. Lá naquela expressão eu vou dizer que tem 0,17, né, entre parênteses, no novo componente, para que o sistema lembre que alguns alunos antigos cursaram esse componente. Se houver mudança de carga horária, né, já é um pouco mais, né, específico, né? Então, aquilo que eu falei, é possível que o sistema, em alguns casos, não deixe mudar a carga horária, por já haver matrícula em algumas situações, e em algumas versões eu realmente não testei, não confirmei nessa versão. Em alguns casos, quando não está no período de matrícula, o sistema ele deixa realizar algumas mudanças no componente. Mas isso no futuro, se vocês perceberem, a gente pode analisar direitinho. Mas normalmente não é o recomendado, né? Normalmente
as alterações mais recomendadas são retirar e colocar componentes dentro de um currículo, né? Então, e aí quando eu tiro esse componente e coloco outro, cabe a necessidade de recalcular o currículo, ou seja, calcular os totais. Digamos, se eu só coloquei um e não tirei nenhum, então eu vou ter praticamente a mesma carga horária, mas de qualquer forma eu tenho que recalcular para que o sistema entenda esses novos componentes dentro da estrutura. Da mesma forma, se eu coloquei mais um componente com uma carga horária maior, então eu tenho que recalcular, né, esse currículo juntamente com os discentes para que esses discentes comecem a ter uma carga horária correta pendente, porque senão eles estão lá, digamos que esse aqui tem 66, eu coloquei um de 96, então 30 horas a mais. Então, se eu não recalcular o currículo, o histórico do aluno não vai estar contando corretamente essas 30 horas a mais que eles deveriam ter cursado, né? Então, digamos que eles cursaram 66 e aí vocês entendem que não é o correto, né? Não faz sentido. Então, eu não recomendo vocês usarem esse tipo de alteração para dizer que um componente de 66 vai ser equivalente ao de 90. Na prática, isso realmente eu imagino que não façam isso. Mas, no geral, é isso, né? Eu posso incluir componentes ou retirar componentes e, dessa forma, eu vou poder usar a função, né, de recalcular currículos. O sistema disponibiliza aqui, estrutura curricular, recálculo de currículos. Esse grupo de optativas, acho que eu até comentei um pouquinho, né? Ele vai lá e pega um currículo, as optativas, né? Para você montar e poder aproveitar eles no cadastro de um currículo. Mas vamos ver recálculo aqui rapidinho, que já faltam 20 minutos. Então, em recálculo de currículos, eu vou ter a possibilidade, né? Acabei de registrar uma alteração num currículo, eu tenho vários alunos vinculados, então eu tenho que utilizar essa função. Vou pegar qualquer um aqui para teste. Vou definir a matriz, né? Porque é a matriz que vai me dizer qual é o currículo, né? Dentro. Então, vou mandar buscar. Então, aqui tem os currículos vinculados, ó, à matriz. Então, aqui, ó, nós temos 15 alunos ativos vinculados a esse currículo. Então, quando eu digo mais, aqui, ó, adicionar currículo, eu tenho a possibilidade agora de recalcular, né? Todos os alunos vinculados a esse currículo, né? O currículo e todos os alunos, né? Via banco de dados há uma tabelazinha específica de cálculo de currículo e também há o cálculo de currículo dos alunos. Além dos cálculos, nesse caso específico aqui, há o cálculo de integralização. Então, selecionei os currículos que eu quero recalcular, né? Se eu não quiser deixar algum deles, eu posso tirar esse currículo e posso, né, executar esse recálculo, né? Que isso vai permitir que o histórico do aluno agora passe a contabilizar corretamente, né, aquela carga horária que foi alterada ou aquele componente que foi alterado, que já era obrigatório e que saiu da estrutura por algum motivo e entrou outro, e esse outro vai entender, o sistema vai recalcular essa equivalência e vai registrar no histórico isso. Então, essa é a função, né, essencial do recálculo de currículos para efeito de sistema, né? No que se refere a recálculo, né, ainda há uma função, que acho que não cabe, não está aqui, né? Mas existe uma função, né, que a gente vai acabar simulando um pouquinho lá no DAI. Vou só mostrar aqui para a gente abrir para fechar algumas dúvidas. E só para a ciência mesmo. Eu tenho essa função cálculo de discente, ou seja, ela calcula só um discente específico. Eu vou lá, digo o nome do discente, ele localiza, eu mando, ele recalcula a carga horária. Até, se for necessário, ele recalcula o status do discente, né? Se de repente agora ele acabou todas as disciplinas, né? Existe aquela noção no CIGAR de que, por exemplo, o padrão, né, é um graduando formando, essa versão eu não confirmei, desculpa. O formando, se não me engano, nessa versão, ele é um aluno que está cursando as últimas disciplinas, ou seja, ele tinha 30 horas pendente, está cursando uma disciplina de 30 horas, então ele é um formando. Se ele já cursou, o sistema, por padrão, quando você executa esse recálculo, normalmente quando você executa o histórico também, né, gera o histórico, o sistema já muda ele automaticamente para um status chamado formado, ou seja, ele já cursou toda a disciplina, a carga horária do currículo, ele integralizou toda a carga horária, então ele é um formado. E aí, por último, resta o concluído, que é uma função manual, né, que é atribuída pelo DAI, que a gente vê depois no treinamento DAI. Além disso, né, existe uma outra função, né, que é lá em administração do sistema. Esse aqui é um papel específico, mas eu queria mostrar para fechar essa parte de cadastro, né? Existem todos aqueles tipos lá, né, que a gente viu quando cadastrou o curso, ó, grau acadêmico, grau de formação.
Então, tudo fica nesse módulo de administração do sistema, que é um outro papel específico, né, que eu acho que imagino que vocês não vão definir quem vai ter ou não internamente. Vários outros tipos e subtipos, situações e grau aqui que a UFRN cadastra, né, por padrão já estão todos da UFRN aqui. E da mesma forma, né, no futuro, se vocês precisarem cadastrar ou não, né, em alguns casos, talvez seja necessária intervenção via código. Em outros, né, vocês vão conseguir cadastrar e já vão ver o resultado normalmente, né, num cadastro de curso, ou num cadastro de alguma coisa, ou no histórico, dependendo do que vocês forem mexer aqui, forem incluir ou cadastrar de novo. Então, para fechar essa parte de cálculo, né, existe a função de processamento de matrícula. E nessa, né, antes desse processamento aqui, existe essa função de recalcular discentes. E existe uma outra semelhante, de recalcular a estrutura também. Esse recalcular discentes ele é geral, né? Ele vai pegar todos os alunos, normalmente ele é executado antes do processamento de matrícula, então ele vai pegar todos os alunos, né? Estrito não se aplica, né? Possivelmente ele compartilha o combo aqui, mas graduação, né? Então eu vou informar a quantidade de processadores lógicos, threads, né? Para processar paralelamente via código. Esse critério de restrição, é um códigozinho SQL. Zerar integralizações, né? Que é o mesmo que lá no banco de dados de dizer que está tudo zerado e depois preencher de novo, né? Digamos assim, apagar e preencher, ao invés de só atualizar alguns campos, normalmente é o mais recomendado. E a função, né, de pré-processamento. Essa versão está um pouquinho diferente, mas no geral, né, essa função ela serve para calcular todos os alunos. Normalmente a gente tem que acessar o banco de dados e apagar a data de último processamento, né, que aí o sistema vai lá e ele força todos os alunos a serem recalculados e aí já dizer quem está com qual situação, quem ficou, ainda está ativo, quem passou para formando, quem vai ser formado, né, e aí com esses recálculos o sistema também utiliza, né, para fins de critérios de processamento de matrícula, né? Os critérios sequenciais, desde as prioridades, na verdade, né? Desde ingressante até um concluinte, né? Que tem uma certa prioridade dependendo da situação, da quantidade de vagas na turma. Mas, no geral, esses são os fluxos, né? As possibilidades de recálculo de discente. Normalmente, recalculou o currículo ali, ele já deve recalcular os discentes também. Em último caso, ou em um caso isolado, você pode só calcular um discente para fins de teste, diretamente para confirmar. Mas sempre, alterou o currículo, tem que recalcular o currículo também. E acho que eu fiquei devendo, acho que fosse faltando só a parte de cadastrozinho, só para mostrar rapidinho, mas os dois que eu tinha citado. Então, tanto o turno, né, quanto o município, né, ele já vem padrão, né? Município, ele já vem todos os municípios do Brasil. Pode ser que o banco tenha algum errozinho de grafia ou algum INEP, algum código de município que mudou. Então, se vocês perceberem, né, vocês até conseguem cadastrar, né? O único detalhe é que a UFRN ela não disponibilizou uma função, né, que permita alterar. Então, normalmente, se vocês cadastrarem só ver o que eu vejo. Eu vou ficar devendo, peço desculpas, mas eu testei o cadastro de município, né? Se eu buscar aqui o município, eu vou conseguir localizar um que eu cadastrei. Então, por padrão, né? O sistema ele vai mostrar, se vocês observarem, não há um botãozinho de alterar ou remover, né? Normalmente o sistema valida e depois, por exemplo, se vocês observarem o campus, né, os campos normalmente eles vão estar relacionados ao município. Então, esse município, até mesmo nas bancas, então o município ele é usado em várias situações no sistema, né? Ele usa o ID desse município, né? O ID desse código aqui no banco de dados. Então, normalmente ele não vai deixar remover. Então, se houver alguma necessidade de mudar, ou um F errado, ou um nome errado, ou até mesmo o código, né, do município, que é aquele código esqueci agora o nome do sistema, né, geral de município, de códigos de município. Então, se perceberem algo desse tipo, e se estiver faltando, normalmente vocês vão conseguir usar aquela função. Ela acabou apresentando o erro, mas eu tinha testado. Deixa eu só confirmar aqui o que eu testei. Ó, eu cadastrei, acho que semana estava normal. Tem sido algum detalhezinho do ambiente. E o turno já é diferente, né? O turno ele já vem padrão, mas ele dá a possibilidade de cadastrar.
Então, eu posso dar uma sigla, né? Normalmente vocês vão utilizar os que o sistema já tem, né? Desde o matutino, noturno, integral. Então, já tem. Se vocês entenderem no futuro que há algum turno diferente, é possível, né? Cadastrar normalmente aqui. Então, eu acho que o ambiente está com algum problema, eu tive que reiniciar ele hoje, então eu vou verificar essas correções aqui. Mas em produção é para estar tudo normal, se precisarem cadastrar. Isso aqui é um erro específico do ambiente. Até ontem estava normal. Mas é isso, pessoal, né? A gente tem mais uns 12 minutos, né? Queria abrir para vocês tirarem alguma dúvida ou alguma outra pergunta relacionada, né, a algum desses pontos, algum ponto que fiquem à vontade. Pessoal, Beleza. isso. Alguém tem alguma dúvida? Já quer aproveitar e perguntar, enfim. Nós vamos, a ideia depois, né, que a gente possa pegar esse treinamento e separarmos, assim, pedacinhos, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Mas, de toda forma, o vídeo completo a gente vai deixar disponível depois para consulta, tá? Mas, enfim, alguém ainda tem alguma consideração, alguma dúvida, alguma pergunta? Rodrigo quer complementar alguma Aceito sugestão coisa? também de melhoria para o próximo treinamento. Isso, à alguém vontade. quer. A ideia é que os treinamentos eles terão esse formato, né? A questão da ferramenta, eu vi até aqui um comentário, mas eu vi ali, acho que foi Maristela, né, Maristela? Na verdade, a gente tem essa questão, né, que o